pessoal do quarto ano! Oi pessoal, tudo bem? Joia? Mais uma aula, professora Ana Paula. Professora Sirlene. Aula de número 37. E hoje vamos trabalhar com as resoluções de problemas. A gente vai ver muitos problemas. Muitos problemas. Muitos desafios. Então começamos hoje, além do seu material de dia a dia, caderno, lápis, borracha, apontador. A gente vai utilizar mais alguns, Mais né? alguns. Então já deixe separadinho aí. 3 folhas de papel. Pode ser papel branco, pode ser colorido, pode até ser o papel de caderno, Pode. né? Folha de caderno. Além disso também tesoura, lápis de cor. Já é? Então, um tempinho, corre lá buscar o material e já voltamos. Prontinhos lá? Vamos começar? Então, relembrando nossas 2 últimas aulas, trabalhamos com estatística. Com estatística, né? Não só com a leitura de gráficos, mas com o desenvolvimento de uma pesquisa, né? Nós aprendemos a pesquisar. Lembram que a gente realizou a pesquisa, né? Com as professoras dos quartos anos? Dos animais de estimação. Dos animais de né? estimação. Então, nós escolhemos um grupo de pessoas que seriam pesquisadas. Nós elaboramos perguntas a fazer a essas pessoas. Organizamos os dados, as informações que elas nos deram. Em um quadro. Né? Em um quadro, em gráficos, né? Inclusive, a pergunta mesmo da pesquisa era a brincadeira favorita, A brincadeira favorita do seu pet. Do pet. Mas tantas foram as brincadeiras que surgiram que aí ficou um pouco difícil da gente tirar alguma conclusão, da gente até representar essa informação num gráfico. Lembra aquele gráfico de barrinhas imenso? Então, nós fizemos um movimento de reunir essas brincadeiras em categorias. Por aquelas brincadeiras que se aproximavam, né? E aí, conseguimos concluir que os cachorrinhos preferem brincadeiras de morder. E os gatinhos? De caçar. De caçar, né? Foi bem bacana. E hoje vamos continuar e vocês ficaram com um convite aí para se tornarem pesquisadores. Pesquisadores, né? Para elaborarem outras pesquisas. Agora, hoje, resolvendo desafios aí, resolução de problemas, nós vamos começar com a historinha chamada Quem vai ficar com o pêssego? Hoje a gente vai trabalhar com este livro, né? Isso. Quem vai ficar com o pêssego? Então, vamos começar? Vamos lá. Havia um grande pêssego maduro que tinha um cheiro muito gostoso e parecia delicioso. Quem vai ficar com o pêssego? A girafa alta, o crocodilo de boca grande, o rinoceronte pesado, o macaco esperto, o coelho saltitante e a lagarta inquieta, todos queriam comer o pêssego. Quem vai ficar com o pêssego? A girafa alta, esticando ainda mais o seu pescoço, disse: Que tal se o mais alto de nós ficasse com o pêssego? Não vale subir em alguma coisa para ficar mais alta. A cauda não conta. Não vale ficar na ponta dos pés. Estão vendo? Eu sou a mais alta. Logo, o pêssego deve ficar para mim. Mas assim que a girafa se abaixou para comer o grande pêssego maduro... Para! Disse o rinoceronte pesado, batendo forte no chão. Que tal se o mais pesado de nós ficasse com o pêssego? Então a lagarta perguntou: Como vamos nos pesar? O rinoceronte respondeu: Cada um de nós senta de um lado da balança e do outro colocamos pedra. Todos concordaram. É uma boa ideia.
Cada um dos amigos sentou na balança com pedras do outro lado. Estão vendo? Eu sou o mais pesado. Logo, o pêssego deve ficar para mim. Mas, assim que o rinoceronte caminhou até o grande pêssego maduro... Besteira! Disse o crocodilo de boca grande, abrindo ainda mais a sua boca. Que tal se quem tiver a maior boca ficasse com o pêssego? Todos os amigos mediram suas bocas para ver quem tinha a maior. Um deles disse: "A minha é a maior." O outro disse: "Quem falou? A minha é a maior." Estão vendo? Eu tenho a maior boca. Logo, o pêssego deve ficar para mim. Mas assim que o crocodilo de boca grande abriu sua grande boca para comer o grande pêssego maduro... "Espera", disse o coelho saltitante, esticando ainda mais as suas compridas orelhas. "Que tal se quem tiver as orelhas mais compridas ficasse com o pêssego?" Dessa vez, todos os amigos mediram suas orelhas para ver quem tinha a mais comprida. O coelho, subindo no pescoço da girafa, mostrou suas orelhas compridas para todos. "Isso não é certo", disse o macaco esperto, pendurado de ponta cabeça no galho de uma árvore. "Que tal se quem tiver a cauda mais comprida ficasse com o pêssego?" "Definitivamente a minha é a mais comprida", disse o macaco balançando sua cauda. "Vamos ver quem tem a segunda cauda mais comprida." "Espera um pouco", interrompeu o crocodilo de boca grande. "Não tenho certeza de onde começa a minha cauda." É realmente injusto. A lagarta, inquieta, inquietando-se ainda mais, gritou: "Por que o mais alto, o mais pesado, ou o que tiver algo mais comprido, deve ficar com o pêssego?" "Por ordem de altura, começando pelo mais baixo, eu sou a primeira. Por ordem de peso, começando pelo mais leve, eu sou a primeira. Por ordem de tamanho de boca, começando pela menor, eu sou a primeira. Por ordem de tamanho de orelhas, começando pelas mais curtas, eu sou a primeira. Por ordem de tamanho de cauda, começando pela mais curta, eu sou a primeira. Sou a primeira em todos os quesitos. Logo, o pêssego deve ficar para mim." Como pode uma lagarta tão pequena, com a menor boca de todas, comer um pêssego tão grande? A lagarta fez um buraquinho na casca do pêssego e rapidinho se enfiou dentro dele para comê-lo. Que lagarta esperta, né? Que lagarta esperta! Estratégica! Interessante, né? Cada um tentando uma estratégia diferente Para ficar com o pêssego, para né? ficar com o pêssego. Então percebam que nessa história eles usaram de muita persistência até o final ali. Muita criatividade, né? Para Muita achar criatividade. as partes do corpo de cada um que mais se destacava, né? Foram estratégicos, né? Atentos e abertos ali às diferentes propostas, sempre para tentar alcançar o objetivo, para tentar resolver aquele problema que surgiu. Que era comer o pêssego maduro, né? No caso deles era comer o pêssego maduro. No nosso caso, os problemas são outros, mas as habilidades que vão exigir aí de nós hoje são as mesmas. As mesmas, né? A gente tem que estar atento, usar nossa criatividade, abrir nossa mente aí Tem que ser persistente, e né? estratégico. Na resolução do problema, achar a melhor estratégia, né? Isso. Nossos problemas hoje não vão envolver cálculos, mas sim todas essas habilidades juntas. Vamos ver? Vamos ao primeiro? Vamos ao primeiro. Olha lá na tela. Desafio da travessia do rio. Um homem tem um lobo, uma ovelha e um repolho. Ele deve atravessar o rio com os 2 animais e o repolho. No pequeno barco, o homem só pode levar com ele um de cada vez. Porém, ele não pode deixar o lobo sozinho com a ovelha, tampouco a ovelha com o repolho. Como o homem pode atravessar o rio com os 2 animais e o repolho? Olha que belo desafio. Vejam ali no cantinho que ele sugere que dentre todas as habilidades, a estratégia vai ser fundamental
para resolver esse problema. Nós vamos tentar simular aqui essa situação para a gente entender melhor, né, professora? A gente tem aqui, né, os nossos personagens. Nós vamos refletir sobre o nosso probleminha? Vamos, olha lá. Então, nós temos o lobo, nós temos a ovelha. E nós temos... O repolho. O repolho. Quem são os nossos personagens aí nesse problema, né? O homem. A ovelha, o lobo, o repolho e o homem. E o barco, porque ele vai ter que atravessar os animais. Ele vai ter que atravessar de um lado para o outro do rio. Então, vejam, estão todos de um lado do rio, né? Todos de um Coloca lado ali do para rio. nós, por gentileza. Todos eles aqui. Já estão ali a ovelha, o lobinho, O lobo, o homem, que é o fazendeiro, né? e o repolho. E o repolho. Perdão. Então, eles vão atravessar o rio no barquinho. Só que existem algumas regras para essa travessia. Não cabem, não podem ir todos de uma só vez. O homem tem que estar no barco, caso contrário, o barco vai à deriva, né? Vai à deriva, né? É ele que comanda o barco. Sim. E ele só pode levar um de cada vez. O repolho, o lobo ou a ovelha. Ou a ovelha. Porém, ele não pode deixar o lobo junto com a ovelha. Por quê? O lobo não pode ficar sozinho, sem supervisão, longe do homem, junto com a ovelha. Por que será? O lobo come a ovelha, né? O lobo come a ovelha. Então Os dois não podem ficar sozinhos, do mesmo lado do rio. Não. Mas também tem outro detalhe. A ovelha não pode ficar com o repolho. Também não pode. Não pode. Pelo mesmo motivo. Mesmo motivo. A ovelha vai comer o repolho. Gosta de comer o repolho. Então nós temos aqui um grande problema. Bom, vamos ter que ver uma estratégia, então. Vamos. O homem é o primeiro a embarcar aqui no nosso barquinho. Nosso barco. Ele vai atravessar o rio levando quem? Se ele levar a ovelha, se ele levar o repolho, poderia ser assim? Começamos com ele levando o repolho? Mas olha só, se ele levar o repolho, o que vai acontecer? O lobo ficou junto com a ovelha. Não, nada disso. Não pode. Então é melhor que ele leve o lobo. Mas outro problema. Se ele levar o lobo, vai ficar a ovelha. Junto com o repolho também não pode. Então, o único jeito é ele levar agora a ovelha. O lobo não quer nem saber do repolho. Então, ele pegou a sua ovelhinha aqui, do outro lado ficou o lobo e o repolho. Atravessaram o rio e ele deixou a ovelhinha do outro lado. Isso. E agora? Agora ele tem que voltar para buscar outro. Quem será que ele vai pegar? Vamos pegar o repolho? Vamos colocar aqui. Peguei o repolho. Atravessei o rio. O que vai acontecer agora? Vai ter que deixar o repolho e voltar a buscar o lobo. Deixei o repolho. Opa! Problema novamente. Repolho com ovelha. Não pode. Não posso deixar os dois juntos. Não pode. Então, se ao invés do repolho, ele tivesse optado por trazer o lobo, será que daria? Também poderia levar, mas... Não poderia deixar de Não poderia forma, deixar, teríamos um problema novamente. O lobo comeria, né? Bom, se ele não pode deixar os dois em nenhuma das situações, alguém tem que voltar com ele. Alguém tem que voltar. Se levamos de volta a ovelha, atravessamos o rio, e então? Agora ele vai ter que deixar a ovelha ali. A ovelha. E agora, será que ele pode levar o repolho? Será que ele pode? Vamos fazer o seguinte, professora. Vamos dar um tempinho para o pessoal em casa tentar pensar numa estratégia e nós já voltamos com a resposta.
Prontos lá? Conseguiram bolar uma estratégia? Descobrir como que nós vamos fazer levar esses personagens aí para o outro lado do rio? Exatamente. Bom, nós retomamos aqui então do início o raciocínio, não é? Então os três itens ali, o repolho, a ovelha e o lobo, devem chegar ao outro lado, à outra margem do rio. O homem terá que levá-los para o outro lado do rio. Começamos, portanto, com o homem no barquinho e o primeiro que ele vai levar na primeira viagem... Não podemos esquecer, né? Lobo e ovelha não podem ficar juntos e nem ovelha e repolho também não pode ficar juntos. Por esse motivo, nós vamos começar levando a ovelha. A ovelha. Já que o lobo não vai comer o repolho. Não vai comer o repolho. Atravessamos o rio com a ovelha, deixamos a ovelha do outro lado. Voltando, dessa vez... Quem que nós vamos deixar? Quem que nós vamos pegar? Para levar. Então, se nós levarmos o lobo e deixarmos lá, ele vai comer a ovelha. Se levarmos o repolho e deixarmos lá, ela vai comer o repolho. Então, nós vamos levar... O repolho? O repolho, vamos ver. Atravessamos com o repolho, tanto faz se levasse um ou outro, não poderia deixar os dois aqui na outra margem. Nenhuma das duas possibilidades aqui. Isso. Então, nós vamos deixar o repolho, mas... Não pode ficar junto, né, com a ovelha? Não pode. Trazemos novamente a ovelha para o outro lado. E agora, então, ele trouxe a ovelha de volta. Então, ele vai ter que... deixar a ovelha e levar o lobo. Para o outro lado do rio. Lobo e repolho já atravessaram o rio, só falta agora daqui. Então ele terá que voltar para este lado e agora fazer a travessia. E finalmente estão todos do outro lado do rio. Bacana, né? Bacana. Estratégico esse problema. Bem estratégico. Gostaram desse probleminha? Interessante, né? Vamos a mais um problema. Vamos lá. Então agora nós vamos trabalhar com o problema de quebra-cabeça. Vamos completar as figuras que estão faltando? Figuras? Mas quais figuras será? Será que são as mesmas? Será que são novas figuras? Bom, a figura só pode aparecer uma vez. Numa linha ou em uma coluna. Ah, são as mesmas figuras. São as mesmas figuras, então. Vamos ver aqui. Nós temos um painel. Um painel, né? Onde a gente vai tentar encaixar, então, dentro dessa lógica, as figuras, de modo a completar todo ele, né? Montar esse quebra-cabeça, né? Montar esse quebra-cabeça. Nós temos quantas figuras aí diferentes? Nós temos 4 figuras, né? 4. Elas se diferenciam tanto pela forma... quanto pela cor, né? Pela cor também. Então, cada uma dessas figuras deve aparecer uma única vez em cada linha
Não pode repetir. Não, não pode repetir. Ou em cada coluna. E também em cada coluna. Em cada coluna. Né? Por exemplo, na primeira linha aparece uma de cada. O triângulo, o quadrado, o círculo e o hexágono. Na segunda linha, essas mesmas 4 figuras vão aparecer, né, professora? Mas numa outra ordem. Uma outra ordem. Tanto que já temos aqui, né, o círculo e na última aqui temos o quadrado. Temos o quadrado. Bom, então vamos dar uma olhadinha? Por onde será que poderíamos começar? Olha, eu tenho uma sugestão, hein? Qual, professora? Que tal começarmos por essa coluna, onde já tem 3 figuras, 3 partes boa completas. ideia. Só falta precisa uma. completar com uma figura. Se estamos trabalhando com essas 4 figuras aqui, triângulo, quadrado, círculo e hexágono, para essa coluna, para que todas apareçam uma única vez, quem é que está faltando? Está faltando o círculo. O círculo. Então, para que tenha na coluna uma figura de cada, completamos com o círculo. E agora, vamos preencher qual? Vamos pegar aqui a primeira coluna também? Vamos lá. Então, nós temos o triângulo e o Já círculo. tem 2 aí. Estão faltando o quadrado, azulzinho, e o hexágono Então, eu vou verde. pegar aqui o quadrado. Mas eu posso colocar em qualquer linha, será? Então, a gente pode pôr esse quadrado tanto nessa linha quanto nessa, Quanto né, nessa. professora? Vamos mudar? Vamos colocar ele aqui embaixo? Ok. Tá. Então, nós já temos o triângulo, o círculo e o quadrado. Ah, e portanto, Está faltando só mais falta o hexágono. uma figura. Vamos colocá-la aqui. Legal. Então, já temos aqui uma linha e duas colunas já completinhas. Veja agora essa terceira linha. Nessa terceira linha, nós já temos 3 figuras. Então, só falta uma. Só falta uma figura. Qual? Qual figura será que nós vamos colocar? Está figura. faltando o quadrado. Que ainda não apareceu nessa linha é o quadrado. Quadrado. Veja, até agora a nossa condição aqui para o preenchimento está ok, né? Está ok. Cada figura só está aparecendo uma única vez. Em uma cada linha ou em uma coluna. Ok. Bom, podemos dar uma olhadinha nessa segunda coluna agora, professora? Podemos. Olha lá, nós temos 2 espaços em branco, são 2 figuras faltando. E nós temos já o quadrado e o círculo, então Sim. ou é o triângulo, Ou é vou pegar o o triângulo. hexágono. Posso pegar o triângulo? Vamos tentar. Tá. E onde que você acha que vai ficar melhor posicionado? Não tem triângulos ainda, nem nessa linha e nem nessa. Nem, aham. Né? Vamos E nem tentar nessa por coluna. aqui? Então vamos colocar aqui. Então, se essa é a posição do quadrado, do triângulo E do do círculo, Então, a nossa última figura aqui, nesta coluna, é o hexágono. Ok. Bom, agora veja que nós temos 2 linhas. Nós podemos olhar tanto pelas linhas quanto pelas colunas. Né? Aham. E tanto na segunda linha quanto na última. linha, falta uma figura. Só falta uma figura. Na primeira linha, quem é? Na primeira linha falta o hexágono. Tem uma fitinha. E não tem problema ele ser nessa posição, Tem já outra que fitinha lá. não havia nenhum outro hexágono Não. nessa linha, né? E nem mesmo na coluna. Na última está faltando o triângulo, que tanto vai preencher esta linha, como também vai preencher esta coluna. Não ficou nenhuma figura repetida. Não. Em nenhuma linha e E nenhuma nenhuma coluna. Essa era a condição do problema, então, desafio Problema resolvido. resolvido. Então, lá na tela, nós temos uma solução, é uma solução um pouquinho diferente dessa que nós Diferente fizemos da aqui. nossa. Uhum. Tem umas 2 figuras ali Que estão estão em outra posição, em posições diferentes, né? que na verdade tem várias possibilidades, né? de resposta, né? A única condição é que não pode repetir Não uma pode. mesma figura. numa Nem na linha, nem na e coluna. nem na coluna. Uhum. Nessa mesma lógica, algo muito parecido, é que se baseia o jogo do Sudoku. Que é um jogo de quebra-cabeça matemático americano, criado nos Estados Unidos, mas que recebe um nome japonês aí, Sudoku. A lógica do Sudoku também é muito semelhante. São os números de 1 a 9 que não podem se repetir numa mesma linha, coluna
ou região. Olhem aqui. Nós temos aqui uma representação de um sudoku. E o sudoku aparece em vários níveis, né, Sim. professora? Fácil, Fácil, médio, difícil, né? Quanto mais números você tem aqui já completos, né, mais fácil é o nível do sudoku. Se não tivéssemos, por exemplo, esses números aqui em vermelho, ele seria um pouquinho mais difícil. Um pouquinho mais difícil, a gente teria que preenchê-los também. Né? Então vejam, numa mesma linha vão aparecer todos os números de 1 a 9. Também numa mesma coluna, de 1 a 9. Também numa mesma região, olha aqui, ó. Cada região formada aqui por 9 a gente quadradinhos. Tem 9 regiões aqui, né? Isso. Cada uma delas formada por 9 quadradinhos, né? E numa região só aparece também uma única vez os números de 1 a 9. De 1 a 9. Vamos tentar preencher, completar esse quadro aqui com a gente? Vamos. Olhem lá. Vejam aqui na primeira linha. Então nós temos já os números 1, 2, 3, 5. Opa! Furou a sequência aqui. Não aparece o número 4. Não aparece né? o número 4. Então o número 4 vai ser colocado nesse quadradinho ou nesse? Em qual dessas duas posições? Vou pegar aqui o número 4, então. Vamos decidir. Para decidir, nós temos que olhar, lembrar que o número 4 não vai poder aparecer mais de uma vez na mesma região. Na mesma região e na mesma coluna. Então vejam, o número 4, vamos ver se ele poderia ser aqui? Vamos ver aqui. Só deixar aqui. Olha na coluna se aparece mais um número 4. Não aparece. Não aparece. E na outra coluna, se fosse nessa outra posição? Na outra coluna aparece. Aparece. Então não poderia mesmo não poderia ser ser ali. Então, realmente, número 4 tem que ficar aqui. Certo. Então, continuando a lógica. 1, 2, 3, 4, 5. Está faltando o número? Só falta o número 6. 6. Então vamos ele colocar. Mesmo que completa essa região aqui. A região e completa a linha. Na segunda linha, já temos lá posicionados os números 1, 2, o 3 não aparece. Não aparece. Vamos decidir se o 3 é aqui? Então vamos colocar o número 3. Será que ele poderia ser aqui, professora, nessa coluna? O número 3? Vamos pensar? Mas olha só, nessa coluna ela já inicia com o número 3. Já então, tem o número 3. Então não pode. Então é aqui. Então vai ter que ser aqui. E aí, para completar essa segunda linha, só está faltando que número? O número 7. O número 7. Então vamos colocar 2, 3, aqui. 4, 5, 6, 7. O 8 e o 9 já tem. Já tem. Então fechamos mais uma linha e mais uma região, né? É verdade. Olha, a gente já tem 2 regiões. A terceira linha tá mais fácil, hein? Só tá faltando um número. Qual o número que tá faltando? É um número, vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o número 7. Então, nem sempre é necessário ir preenchendo nessa ordem de linhas, né, professora? Você pode Você tem que ver, de preferência, pelo que tem mais informações. Seja linha ou coluna. Monta a tua estratégia aí para você preencher, né? Próxima linha. Vamos lá. Próxima linha. Número 1, número 2, 3, 4. E tá faltando o número 5. Então tá faltando o número 5. Nós temos 2 opções para colocar o número 5. Ou aqui. Ou aqui. Mas vamos observar que nessa mesma coluna já tem, então não pode. Vamos então lá na outra. Terá que ser aqui. Quem que faltou para essa posição aqui? Só falta aparecer um número do 1 ao 9 aqui nessa linha. Que é o? Então nós temos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta o número 9. Então colocamos aqui o número 9. Fechamos mais. Na próxima linha só falta um número também. Já tem 1, 2, 3. É o número 4. Número 4. E como não tem 4 nessa só na linha, ou na região, ou na coluna, ele vai nessa posição. Nessa posição aqui. Eu tô percebendo então, olha, que nessa região, onde devem aparecer todos eles, né, professora? Do 1 ao 9. Do 1 ao 9. Também só falta um espaço para completar. Que número deveria ocupar essa posição? Qual é o número que?
Ah, é o número 2. Número 2. É o único que tá faltando. É o número 2. E aí a gente preenche, fecha mais uma região aqui, ó. Da mesma forma, nessa região aqui, Isso. só tem um espaço faltando. Qual o número que está faltando? É o número 1. Número 1. Primeiro número, né? Primeiro deles. Primeiro deles. Só olhando assim por região, não é uma boa estratégia. Não pra é uma boa resolver estratégia. esses últimos que faltam. Uhum. Então, para esses é melhor olhar por linhas e colunas. Por linhas e colunas. Por exemplo, a primeira coluna tá quase toda completa. Só falta um número. Um número, né? Qual é? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá faltando O 9. o 9. Então, nós temos aqui o número 9. Então, Para essa terceira coluna, também só falta um número. também só falta o número. Qual? E é o primeiro, número 1. Número 1. Você pode fazer essa atividade, né, professor, em casa, do Sudoku, que é um quebra-cabeça que a gente encontra em jornais. Uhum. Revistas, né? Tem bastante, né? também. Na internet. Na internet. Só que se você está começando, é bom pegar um nível fácil. Mais fácil, né? Nessa região só falta um número. Um número. Já temos Que é o 1, 2, nosso 3. último número aqui. É o número 4. É o número 4. E na internet, né, professora Ana, eles podem achar de várias maneiras, né, o Sudoku. Uhum. Tem aquele que vai ser só um quadro, tem outro nível Maiores, que menores, são né? duas regiões, né? É verdade. 4 regiões. Então, completamos o nosso Sudoku aqui, o nosso quebra-cabeças matemático. Quebra-cabeça matemático. Muito legal. Muito legal, né? Uhum. E agora, vamos ao próximo desafio, já estamos preparados. Mas antes de iniciarmos o próximo, dá uma olhadinha lá na tela, como é que ficou o nosso Sudoku todo preenchido. E fica o desafio para que você faça outros. Para que você encontre outros Sudokus, né? outros e resolva. Monte, né? Até com os próprios números, né? Exato. Você pode fazer um. Bem, nós vamos fazer o nosso Pensando com Lógica hoje de uma forma um pouquinho diferente. Hoje, nós não só vamos pensar juntos, mas vamos resolver juntos. Vamos aí, resolver, né? Olha lá na tela qual é a situação de hoje. Onde está o Picles? Grude tem uma tartaruga. Garrancho está no ônibus. Quem anda de bicicleta tem um coelho. Quem tem um papagaio? Quem anda de automóvel? E onde está o Picles? Nós vamos resolver esse problema hoje juntos. Para isso, vamos confeccionar aqui um material. Mas, primeiro, você tem que ter o problema aí no seu caderno. Anotadinho, né? No seu caderno. Então, vamos dar alguns minutinhos, vamos dar um Minutinhos, instante né? para que você copie. A nossa anotação do dia vai ser copiar esse problema da grude. Então, coloque lá a data, o conteúdo, resolução de problemas, cada uma das pistas e as perguntas. E as perguntas, né? E nós já voltamos para resolver.
Conseguiram copiar? Então agora você vai pegar o seu lápis de cor. Vamos precisar de 3 cores diferentes. E nós vamos olhar lá. Vamos precisar também de cartinhas, de 9 cartinhas. Como que eles podem fazer essas cartinhas lá em casa? A gente vai utilizar aquelas folhas que a gente pediu no início, né? Que pode ser folha sulfite. Lembra que a gente pediu 3 folhas? Pode ser sulfite ou 3 folhas do caderno. Mesmo do caderno, né? Então a gente vai pegar a folha. Se eu tiver com o sulfite ou o caderno, olha, eu vou fazer 4 cartinhas. Então eu dobro ao meio e dobro ao meio novamente. Vão fazendo lá com a gente. Certo? Ó. Quando eu abrir, eu vou ter 4 espaços aqui, ó. As dobras aqui da folha vão separá-la em 4 regiões. E aí, vocês vão recortar. Recortar. Bem em cima das dobras, Eu né? recortei algumas aqui, ó. Então, elas já estão cortadinhas aqui. Vão ficar... Precisamos de 9 cartinhas 9 ao cartinhas. todo. Como Então, essas vai aqui. sobrar, né, professora? Vão sobrar algumas. Lembra? A gente pediu 3 folhas. Então, se você dobrar as 3 folhas, vai sobrar partezinhas aqui. Você vai guardar, porque a gente vai usar na próxima aula, tá? Mas o que vamos fazer nesses pedaços de papel aí que acabamos de recortar? Presta atenção lá. Olha lá. Bem, vejam lá na tela. Temos novamente o mesmo problema. Que informações que esse problema nos trouxe? Com um lápis de cor, de uma cor que você escolher, você vai circular ali, né, os personagens do problema. Quem são? A grude. Aparece lá na primeira pista o nome da grude. O garrancho. Que aparece na segunda pista. E na outra pista não aparece o nome aparece de o ninguém. nome. Aparece lá nas perguntas, né? Olhem lá. Onde está o Picles? É a terceira pergunta. Então, o Picles é o terceiro. Que são os 3 irmãos, né? Isso. Então, com esse lápis de cor, essa primeira cor que você escolheu, circula grude, o garrancho e o Picles. Agora, pega um lápis de cor diferente. E nós vamos circular outra informação. Além dos personagens, apareceram também, vejam lá na tela, os animais. Então, você vai circular os animais que apareceram no problema. Quem são? A tartaruga, que está ali na primeira linha já. O coelho, que está ali na terceira linha. E o papagaio, que está lá na pergunta. Quem tem um papagaio? Quem tem um papagaio? Então, apareceram os 3 Então, animais. nós já temos circuladas as informações dos personagens. E as agora informações dos animais. Ainda tem mais informações. Ainda tem informações. Tem os meios de transporte. Meio de transporte. Com uma cor diferente agora, você vai circular também 3 meios de transporte que aparecem ali. Que é o ônibus, que está ali na segunda linha, né? Na primeira linha não tem meio de transporte. O ônibus, a bicicleta, que está na terceira linha, e tá faltando uma ainda, né? Que tá lá na pergunta. Então, ônibus, bicicleta e automóvel. São essas 3 palavras que você tem que circular agora. Nós vamos resolver o problema agora como habitualmente fazemos, né, professora? Sim. Mas, para vocês, vai ficar uma tarefa para que a gente possa usar e que nós vamos retomar na próxima aula. Na próxima aula, né? O que eles têm que fazer? Então, vocês vão pegar cada uma desses que você recortou aqui, e você vai escrever uma das pistas que nós fomos colocando aqui. Quem são os personagens? Eles vão escrever exatamente essas informações, né? Personagem. Vai escrever aqui em cima: grude, garrancho e Picles. Isso. Né? Olhem ali na tela. Tem todas aquelas informações que estão circuladas aí no texto que vocês fizeram na anotação. Então, precisamos de uma cartinha que represente, por exemplo, a grude. Ela pode ser só escrita o nome dela, ou, se você quiser, pode também fazer um desenho. Você pode fazer um desenho, né? O garrancho, o Picles, outras 3 cartinhas com os nomes dos animais. Tartaruga, coelho e papagaio. E outras 3 cartinhas com os meios de transporte. Ônibus, bicicleta e automóvel. Isso. Então, pode estar só escrito ou você também pode fazer o desenho, né? Joia, vamos precisar dessas 9 cartinhas para a próxima aula, hein? Bem bonitas. Vamos resolver o problema? Vamos lá. Olhem lá na tela. Então, primeira pista. Grude tem uma tartaruga. Já localizamos lá no lugar do personagem a grude. E sabemos que o animal que ela tem é
A tartaruga. Próxima pista. Garrancho está no ônibus. Bom, então, o próximo personagem, Garrancho, não sabemos ainda o animal Qual que ele animal? tem, mas sabemos que ele está no... O ônibus, que é o meio de transporte, né? Quem anda de bicicleta tem um coelho. Não sei quem é, mas não pode ser o Garrancho. Não. O Garrancho anda de ônibus. E também não pode ser a Grude, porque ela já tem a tartaruga. Então, lá na terceira linha, a bicicleta e o coelho. Perguntas? Quem tem um papagaio? Quem tem um papagaio? A Grude tem a tartaruga. Tartaruga. O O Garrancho. outro personagem tem o coelho, só pode ser o Pode ser o Garrancho. Garrancho, né? Quem anda de automóvel? Quem anda de automóvel só pode ser... Só pode ser a Grude, né? Só sobrou a Grude. E onde está o Picles? o Picles Está andando de bicicleta com o seu coelho. Ai, o Picles é muito travesso. Então a gente vai utilizar na próxima aula essas mesmas cartinhas, tá? Hoje aprendemos a usar estratégia, criatividade e outras habilidades para além das numéricas, né? Para resolver problemas. E aprendemos também Que existem outros caminhos diferentes, né, dos nossos personagens para ficar com um pêssego. para ficar com o pêssego, para atingir o objetivo, resolver problemas. Tem vários caminhos possíveis. Isso mesmo. Joia? Tchau, pessoal. Era isso. Até a próxima Até a aula. próxima. Se cuidem.